vender seguro de RC profissional para o médico? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é tão complicado assim. Mas é claro que se você usar as expressões erradas, você pode pôr toda a abordagem por água abaixo. Primeiro um mito, que o Conselho Regional de Medicina recomenda que o médico não contrate a pólice. Isso é uma frase bem frequente, bem comum e bem antiga, tá? Isso não impede o médico de contratar. Eu nunca vi nenhuma carta do CRM recomendando que o médico não contrate o seguro, que o fato dele ter seguro vai fazer com que ele seja mais condenado, que vão colocar culpa onde ele não tem culpa. Isso não existe, tá? O seguro serve para o médico se proteger de uma acusação. Ele vai poder contratar um bom advogado para se defender. Caso ele seja condenado, ele vai ter uma apólice, ele não vai precisar vender a casa dele, vender o carro dele, perder os investimentos dele para aposentadoria, para a faculdade dos filhos. Então, o seguro é uma proteção para o médico, não é um encargo, não é algo ruim que vai prejudicar a vida dele. E falando nisso, muitos médicos costumam apresentar a objeção de que não erram, de que não precisariam do seguro, somente os médicos mais antigos, né? Os novos, digo novos aí que se formaram até 10 anos, mais ou menos, não tem essa resistência porque sabe que o número de ações judiciais aumentou muito nos últimos anos, né? Só no estado de São Paulo aumentou 5 vezes, ou seja, quintuplicou o número de ações judiciais contra os médicos. Não é porque os médicos estão errando mais, né? É porque as pessoas estão inconformadas com o resultado e acabam processando um médico. Então, mesmo que ele não erre, ele vai precisar se defender, ele vai precisar contratar um advogado, ele vai precisar contratar um assistente da defesa, que é um perito que vai ajudar o advogado ali nos termos técnicos, ele vai ter de pagar as custas recursais, ele vai ter de pagar o perito do juiz, né, o perito judicial. Então, tudo isso envolve custos que ele vai ter de pagar do próprio bolso. E você colocando tudo isso na ponta do lápis, dá mais de 50 mil reais. Veja, qualquer ação judicial, olha o prejuízo que pode causar. E detalhe, o médico nem errou. Ainda bem que existe o seguro, né? Mas você deve estar pensando, poxa, mas como que eu vou conseguir explicar tudo isso para o médico? É cheio dos termos técnicos, eu não entendo muito de seguro de responsabilidade. Me disseram que é cheio de pegadinha, eu fico com um pouco de receio. Fica tranquilo. Por isso que eu criei o método Venda Seguro. Ele é dividido em 3 passos. Por que são 3 passos? Porque você não precisa entender como funciona o sinistro para iniciar a prospecção. Cada passo no seu momento. Então, a primeira coisa que você vai fazer, baixar o guia do passo a passo, com tudo que você precisa assistir e os materiais que você precisa baixar para fazer essa prospecção. Então, você vai assistir uma aula como vender seguro para o médico. Lá tem um modelo de apresentação também, se você quiser fazer um PowerPoint. Você vai poder colocar na sua linguagem visual, colocar o seu nome, os seus dados. Enfim, se você tiver uma equipe, você também vai poder compartilhar com a equipe. Aí, nessa aula, ela é específica para venda. Então, quais são as expressões proibidas na abordagem? Quais são os exemplos que você pode dar? Como fazer essa abordagem de uma forma simpática, de uma forma que não vá ofender o médico, querendo dizer que, nossa, já que você pode errar, né, é melhor que você contratar uma pólice. Não! Então, ali eu já dou as técnicas de anos de experiência, né, fazendo visitas, fazendo reuniões, do que eu vi que, opa, isso não pode falar, e opa, isso daqui eles recebem bem, e eles entendem que pode acontecer com eles. Então, tem tudo isso explicadinho em 30 minutos. Então, você tem uma visita, você assiste a aula 30 minutos. Antes de ir para a visita, você vai preparado e é só usar os argumentos que estão lá. Esse é o passo 1. Passo 2. Bom, agora que eu já convenci o médico a contratar, eu preciso pedir a cotação nas seguradoras, né, e ver quais coberturas eu preciso ter. Tem vários tipos de cobertura. Será que tem extensão para PJ? Será que tem aquilo? Fica tranquilo. Tem um checklist. Você vai fazer o diagnóstico de risco do seu cliente. Você vai fazer umas perguntinhas bem rápidas para ele, que você mesmo vai relacionar as respostas. E aí você vai jogar no sistema o melhor produto para identificar qual é o perfil de risco dele, quais são as seguradoras que atende. Então ele precisa ter cobertura de extensão para PJ, ele precisa ter cobertura para transfusão de sangue, enfim, tudo isso você vai relacionando, cobertura para custo de defesa na esfera criminal, e eu explico no Venda Seguro por que é importante. Por que é importante um médico ter cobertura na esfera criminal? Quais são os casos que ele pode usar essa cobertura?
Tudo isso detalhado, bem mastigadinho, bem didático, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, não tem problema. Ali é desde o começo eu pegando na sua mão para te ensinar a contratar. Você já aprendeu a vender, agora ensina a contratar. Aí você vai solicitar as propostas junto às seguradoras com o perfil, né, que você identificou. Vai apresentar para o cliente. Ah, outro detalhe muito importante, né? Qual limite ele contrata? Também tem aula qual o limite contratar. Eu explico quais são os casos que precisa a partir de 500 mil, quais são os casos que precisa de 200, a partir de 250 mil, quais são os casos que precisa de 1 milhão. Sim, um médico na pessoa física pode precisar de uma pólice de 1 milhão. Eu explico quais são essas situações e explico para que você também oriente o segurado por que ele precisa desse limite. Por que 200 mil de repente pode ser suficiente e para alguns casos pode ser 500 mil ou até 1 milhão. Então tem tudo isso explicado. Essas aulas de médicos, as principais estão transcritas. Então você vai poder fazer o download, reler, tá ali no Uber, né, antes de chegar na reunião. Então você dá uma lida, poxa, esses pontos aqui são importantes, não posso esquecer de comentar. Tem um banco de exemplos de sinistros, então você vai poder baixar exemplo de sinistro se você quiser levar para o médico. Olha esse caso, o médico foi processado por isso e aquilo e acabou sendo condenado. Então, tudo que você precisa, desde a prospecção até o pagamento do sinistro, está no curso de RC Profissional para médico. Você também vai ter a parte 3, o passo 3, eu falei do passo 1, que é como vender, né? Como iniciar a prospecção e como vender. O passo 2 é como contratar. E o passo 3 é o pós-venda e o sinistro. Porque nas apólices à base de reclamação, que é o caso do seguro para o médico, você tem de orientá-lo assim que ele contrata a pólice. Olha, se acontecer determinadas situações, você precisa reportar para mim, que aí eu vou avisar a seguradora e tomar as medidas necessárias. Por quê? O médico, ele acha que se ele não tiver nenhum prejuízo, ele não precisa acionar o corretor, nem o seguro. Então, ele acaba ficando quieto e aí quando ele vai acionar é tarde demais. Tudo isso eu explico em detalhes no curso, também de uma forma bem prática, bem simples, para que você entenda e você consiga passar isso para o médico também, que é o mais importante, né? Tem o guia também, como que você contrata a extensão da pessoa jurídica, em que casos a clínica precisa ter uma apólice, em que casos o médico vai contratar para o CNPJ dele. Então, tem uma série de exemplos, tem as principais exclusões, tem, enfim, um monte de material para você baixar, para você acompanhar, para você aprender. Como você percebeu, no curso tem tudo que você precisa para conseguir vender. E é justamente dividido nessas etapas para que você consiga já ter resultado agora. Porque imagina, você tem que fazer um curso, você tem que estudar lá 15 horas para aprender a oferecer o seguro. Não, você não precisa saber todos esses detalhes agora. O primeiro momento você precisa saber como fazer a abordagem. E depois você vai indo junto com o seu cliente passo a passo ali no que você precisa. Ah, tá bom, Tabata, tudo isso é muito lindo, é muito maravilhoso, mas qual que é o investimento desse curso? Você vai pagar R$ 2.388, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão, você pode pagar também no boleto à vista. E nossa, será que esse investimento vale a pena? Muito, muito. Que investimento que em um mês você tem retorno de 100% do valor investido. E no Venda Seguro você vai ter acesso por 1 ano. E como que você tem esse retorno? Por que eu tô afirmando isso? Porque duas apólices que você feche, uma de ginecologista e uma de obstetra, por exemplo, você já vai receber de comissão o valor referente ao que você pagou no curso. Porque o prêmio médio de um ginecologista, de um obstetra, é R$ 5.000. E aí a comissão é 20%. Você pode até trabalhar com 30% de comissão em algumas seguradoras. Mas vamos usar a média, né? 20%. Dá R$ 1.000. Então, duas apólices já dá R$ 2.000 de comissão. E o bacana dessa área é que médico conhece médico. Então, como você vai atendê-lo dessa forma, fazendo o diagnóstico do risco, explicando o limite que ele deve contratar, um trabalho que nenhum corretor faz, ele certamente vai indicá-lo para os colegas e você vai criar ali a sua rede de médicos, de contatos, e daqui a pouco, quando você vê, você vai trabalhando com seguro de RC profissional para médico, porque é uma área muito carente. A maioria dos corretores não conhece todo esse passo a passo. Eu tenho corretores que são lá membros do Venda Seguro, que têm 10 anos de atuação e que entraram na plataforma porque não sabiam do pós-venda,
não sabiam como identificar o perfil de risco do médico, não sabia que determinada seguradora não servia para determinada especialidade. Então, é uma área muito carente, um oceano azul de oportunidades. São 500 mil médicos no Brasil, 500 mil oportunidades, fora todos os médicos que se formam, né, e que precisam da pólice. Então, olha o tamanho desse mercado e você aí pensando, né? Então, para de pensar, saia do campo das ideias, entre na ação agora. Você contratando, você vai ter acesso imediato ao curso, já vai poder assistir a aula, já vai poder fazer a visita e ainda tem 7 dias de garantia. Então, se por qualquer motivo você quiser cancelar a sua compra, dentro de 7 dias, você mesmo vai lá, clica no botão onde você contratou, tem lá pedir cancelamento e automaticamente é cancelado. Você não precisa falar comigo, não precisa falar com suporte, não precisa mandar e-mail, não precisa fazer nada, não precisa entrar em contato com ninguém. Você só vai clicar onde você contratou e você mesmo vai pedir o cancelamento. Então veja como é simples, é só você acessar o site que está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário, contratar agora, ter acesso imediato a todo esse conteúdo, às aulas e já agendar suas visitas. Só depende de você ser referência no assunto e criar uma enorme base de clientes de RC Profissional Médico.